Olá pessoal, a gente vai fazer aqui um retrocessozinho do exercício, simplesmente para explicar algumas coisas que estão na apostila, que é a parte do material, que são os materiais, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma parede que ela está especificada com o nome alvenaria 15 centímetros, que nós já criamos no caso, né? Ele fala que vai ser de 15 centímetros e vai ser de um material chamado pintura branca, tá? Então, eu vou vir aqui na arquitetura parede, né? Eu vou especificar qualquer tipo de parede, mesmo que eu já tenha alvenaria 15 branca aqui, eu vou criar uma nova. Eu vou vir aqui na genérica, que a gente começa pela genérica, né? E a partir dessa genérica aqui, que eu estou colocando aqui, eu vou fazer as mudanças dela, né? Eu vou editar tipo, né? Se eu já tiver a parede, que eu tenho a parede de alvenaria branca, né? Daí eu não preciso duplicar, se eu já usei. Que a gente já usou a alvenaria branca e a alvenaria ripada, né? No caso aqui eu estou fingindo que eu estou começando um arquivo novo, então eu quero duplicar, né? Vou colocar aqui a alvenaria branca, 15 centímetros, poderia colocar inclusive a cor, como está na outra, mas para não ficar duplicado eu vou especificar só o nome simples. Mudei isso, mudando o nome não muda as informações intrínsecas dessa parede. Eu preciso vir aqui na estrutura, nesse botão de editar a estrutura. E nesse campo eu tenho limite do núcleo, que seria a parte do lado externo, né, a parte de fora da minha casa. E eu tenho outro limite do núcleo, que seria a parte do lado interno. E nós vamos preencher como se fosse um material maciço de pintura branca. A gente não vai especificar como se fosse camadas de um sanduíche, vai fazer isso mais simples, né? Embora o Revit ele permite fazer toda essa complexidade das camadas da parede, camadas do piso e tudo mais, né? Então eu vou vir aqui, espessura, eu vou colocar que ela é 0,15, como eu estou querendo, e no material eu clico no nome e clico nesses 3 pontinhos que abre para mim a paleta de material, onde que eu vou criar a minha pintura branca. Eu já tenho uma pintura branca aqui, eu vou criar outra, né? Vou clicar nessa setinha aqui embaixo, criar novo material. Quando eu crio o material, a primeira coisa que eu venho vai ser na identidade e vou colocar um nome aqui, tracinho, espaço, pintura de parede branca, né? Para ficar um outro nome. Coloquei o nome, né? Isso aqui a gente já fez, essa parte, mas faltou a parte de mexer nos gráficos e nas aparências. Se eu vier nos gráficos, aqui vocês vão ver que eu tenho alguns campos, né? Eu tenho sombreamento, eu tenho padrão de superfície e eu tenho padrão de corte, tá? Vamos por etapa. Sombreamento é a cor que essa parede vai ter em geral, tá? Como eu quero branca, eu vou vir aqui, eu abro, clico nessa cor, vou especificar um branco. Eu particularmente não gosto de usar branco 100%, principalmente para renderização, para impressão de planta baixa e tudo mais. Não tem tanta preocupação assim, né? Mas para render não é muito legal a gente usar o branco 100% para causar um efeito, né? Então você pode puxar um bege, um azulzinho. Aqui vai ser a parte técnica, então vou deixar branco 100%, não tem problema. Então a cor, isso aqui é a cor dela em geral, branco. Aí eu tenho o padrão de superfície e padrão de corte. A distinção desses dois é porque padrão de superfície vai ser equivalente à textura externa, como se fosse um papel de presente, como se você fosse envelopar a sua superfície, o seu elemento, né, no caso a parede. Como a gente está querendo uma pintura branca, isso aqui eu não tenho tanta textura. Se eu quisesse, por exemplo, a textura chapiscado, eu poderia vir aqui no padrão de superfície, escolheria, né, onde que eu tenho primeiro plano, segundo plano. Esse plano do fundo ele vai ser uma base do fundo, né, uma cor base que vai ficar nos bastidores. Esse aqui vai ser uma textura que vai ficar uma sobreposição dessa cor. No caso aqui, eu posso especificar se essa minha... Eu vou trabalhar só essa primeira, né? Eu quero, por exemplo, um cinza, né? Eu quero um cinzazinho e eu quero colocar uma textura meio de areia. Cadê a areia? Aqui, ó, areia. Né? O
que vai me resultar numa textura esse branco com essa areia cinza parecendo um chapiscado. Não é nosso foco, não é o que eu quero, então eu vou vir aqui. Então eu vou vir aqui, vou remover esse primeiro plano, eu quero nenhum, cadê ele? Nenhum. Né? E nessa pintura branca eu posso deixar simplesmente a cor branca chapada. Né? Esse gráfico é referente à minha estética, o meu visual gráfico em relação à parte técnica. Tá? Planta baixa, fachada, perspectiva sem renderização e tudo mais, essas partes técnicas. Se eu vier para o aparência, esse daqui vai estar relacionado com a minha estética renderizável. Então, por exemplo, tem essa espécie de guiso. Se eu não quiser esse mostruário, eu posso mudar. Né? Eu posso mudar em parede, por exemplo. Né? Posso aumentar aqui. Né? Isso aqui é só um mostruário, é só aplicar essa textura na cor que eu quero. Né? Gráficos e aparência, eles não estão obrigatoriamente relacionados. Eu posso, aqui no gráfico, especificar uma cor branca, e aqui na aparência ela está renderizando cinza, como a gente pode ver. Até que eu mude esse campo da cor, o meu render ele vai ficar acinzentado, o que não é muito legal. Aí nesse aqui que eu recomendo, né, pegar um bege, né, tipo a cor é laranja aqui, né, um cobre, aí eu puxo quase branco para dar um tom mais amarelado, ou um azul, e eu levo quase o branco, né, para ficar mais frio. Aí vai depender da cor que você gosta e do horário que você está querendo causar, né, para causar um efeito. Quando eu dou OK, ele vai mudar aquela estética para mim. Esse aqui vai ser a estética de renderização. Né? Então, gráfico vai ser a parte técnica, aparência vai ser a parte de renderização. Né? Dei OK para esse material. Aqui eu criei a parede junto com o material. Né? Eu criei duas famílias, então, uma de material, uma de parede. Eu dou OK, OK. E esse aqui ele já vai, como eu estava selecionado, ele já vai receber as configurações que eu especifiquei. Se eu viesse aqui, vou colocar outra parede aqui, também começando da genérica, selecionei ela. Vou editar tipo, vou duplicar e vou colocar aqui, qual que é o nome? Alvenaria 25 centímetros, concreto. Vou colocar só alvenaria 25 centímetros. Tá? Ok. Alvenaria 25 centímetros. Mudei o nome, eu preciso mudar as informações desse objeto. Então aqui na estrutura, eu vou clicar em editar. A espessura, eu já vou colocar 25 centímetros. E vou mudar também as informações do material. Clico no nome, clico nos três pontinhos e eu vou entrar. Eu tenho concreto em ripa aqui já, mas eu vou criar um novo material. O nome dele, né? Padrão novo material. Venho no identidade, aqui na lateral. Vou mudar o nome. Quero colocar concreto de ripa cinza. Cinza. Só para ficar distinto, porque eu já tenho um material criado com esse nome. Né? Podia ser só concreto de ripa. Em gráficos vai ser a mesma coisa. Tá? Gráfico é a parte técnica, a parte planta baixa, fachada. Então eu vou vir a cor geral, é um cinza, porque é concreto. Mas eu vou escolher um cinza mais claro para não pesar tanto a tinta na hora da impressão ou na plotagem. Tá? Escolhi aqui, escolhi essa cor, bacana. Aqui, já nesse, eu quero colocar tanto o padrão de corte quanto o padrão de superfície. Nesse eu já vou mexer. Tá? O padrão de corte, no primeiro plano, eu quero que ele tenha uma estética de concreto, porque o material é concreto. Isso aqui, esse padrão de corte é quando você corta um bolo e você vê o recheio. Né? Não necessariamente a casca externa, esse padrão de superfície, ele é relacionado com o recheio. Então, o corte é quando eu abro e vejo o sabor daquele bolo. Né? O padrão de superfície é a casca externa, é o invólucro do meu bolo. Então, no padrão de superfície, aqui no primeiro plano, eu vou vir, seleciono a setinha. Né? Eu tenho o padrão de desenho e tenho o padrão de modelo. Desenho vai estar relacionado à textura. Né?
Então vai ser mais relacionado aos cortes. Tanto é que se eu vier aqui no padrão de corte, cadê? Padrão de corte, ele só permite a gente pegar o padrão de desenho. Padrão é a mesma coisa de Ashura, tá? É esse ritmo da Ashura. Então aqui eu tenho o padrão de desenho, no corte, né? Que eu vou especificar que eu quero de concreto. O padrão de corte eu quero concreto. Além disso, esses quadradinhos, essas setinhas aqui, eu quero que eles sejam desenhados, não na cor cinza, mas eu quero que eles sejam desenhados na cor preta. Então, vai ficar esse cinza aqui do sombreamento sobreposto a essa cor. Se eu quisesse que ele fosse uma cor diferente desse cinza, eu poderia ainda vir aqui no plano de fundo, especificar uma outra textura e fazer uma sobreposição dessas duas texturas. Aqui o padrão de superfície eu quero que ele seja ripado, né? Então, nessa parede, nessa ripa, a gente não vai especificar um tamanho diferente do piso. Nesse padrão de superfície, eu vou vir aqui e vou querer um padrão de modelo, não é de desenho, porque eu quero uma distância, embora eu não vou especificar a distância, mas eu quero uma distância, então eu vou especificar que vai ser um padrão de modelo. E eu vou pegar algum modelo horizontal. E eu acho que esse 150 milímetros horizontal aqui, ele está de bom tamanho. Né? Tem o 100, tem o 50, acho que esse 150 ele está ok. Né? Ou 100 ou 150 estaria ok. Quando eu der ok, né, eu quero que essas linhas elas também sejam construídas na cor preta. Eles sejam desenhados na cor preta. Então ele vai ficar com essa cor e essa sobreposição. Quando vier aqui em aparência, eu não tenho uma aparência criada nesse campo. Né? Ia ter que mexer tudo, só que o Revit ele já tem algumas bibliotecas nativas. Então o que eu vou fazer nessa aparência? Eu venho aqui nessa setinha, nesse cliquezinho aqui, onde que ele vai substituir recurso. Ele vai abrir uma segunda biblioteca nativa, onde que eu vou querer bibliotecas de aparência. A única coisa aqui que eu vou utilizar vai ser a biblioteca de aparência. Tá? Então eu vou clicar aqui em biblioteca de aparência. Eu tenho aqui o campo de concreto. Né? E aqui provavelmente a gente vai encontrar alguma coisa relacionada a ripado. Ó, painéis de friso. Né? Painéis de friso 1, painéis de friso 2. Né? Eu vou escolher um dos dois. Acho que eu vou pegar o painel de friso 2. Né? Porque o 1 está muito distante. E como eu estou especificando o tamanho neste aqui, né? Eu posso dar 2 cliques ou clico nessa setinha de substituir recurso. Quando a gente faz isso, ele vai pegar essa informação e vai substituir a aparência, porque isso aqui já são configurações de renderização prontas do Revit. Então, aqui agora, fechei aquela janela flutuante, aqui eu tenho o visual de renderização, eu tenho o visual de técnico, né, de planta. Fiz essa substituição, se eu der OK, vou dar OK aqui também. Eu não tenho um checklist aqui, né, a confirmação aqui em cima, que eu vou precisar dos pisos, que é diferente. Mas nesse momento, aqui eu tenho duas paredes, e se eu colocar aqui o pré-render, deixa eu colocar o realista aqui, um pré-render pesado, olha lá, não é só a parte técnica, mas também a parte de renderização, ele também vai estar utilizando aqueles recursos, seja da parede, né, branca, ou a parede ripada. Se eu desligar aqui o pré-render, ele vai continuar com essa estética. Legal? Agora a gente vai entrar na parte dos pisos. Né? O piso é basicamente a mesma coisa, só que quando eu clico em piso, eu entro no editar tipo e tudo mais, eu preciso criar um piso, que a gente chama de piso de sacrifício, para eu poder confirmar a criação dele aqui. Né? Quando eu entro aqui em editar tipo, eu faço as edições, eu entro no material, né? Tá aqui tudo configurado já, isso aqui a gente vai fazer. Mas a diferença é que eu preciso concluir a edição do piso para que ele exista no modelo. Porque se eu cancelar, eu perco as minhas edições. Então a gente se vê no próximo vídeo.